Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai fazer aqui, finalizando essa parte de tratamento termoquímico, um resumo e as microestruturas obtidas dos tratamentos termoquímicos. Foi a sugestão aqui de um seguidor do canal, eu resolvi aqui dar um foco nas microestruturas que são formadas nesses tratamentos e aproveitar para dar um resumo aqui de todos eles. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha o canal, para deixar um like no vídeo, e caso você não acompanhe, caso você tenha chegado aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like aí que não custa nada e ajuda bastante aqui. Vamos começar aqui fazendo uma introdução. Aqui eu tenho uma tabela com todos os tratamentos termoquímicos, né, todos assim, os mais importantes que a gente abordou aqui, e umas características gerais dele para a gente fazer já alguns tipos de comparações, né? Aqui a gente está vendo um processo de cimentação, a gente vai falar cada um por vez, então não se preocupem muito aqui com a legibilidade dessa tabela, que a gente vai aumentar ela. A nitratação, os processos mistos, né? Os processos mistos são quem? A cianetação, a carbonitratação, nitrocarbonitração, né? Onde eu estou adicionando carbono e nitrogênio. Eu tenho a boretação e o processo termorreativo, que são os processos onde eu formo ali, basicamente, carbonetos e nitritos. Então, vamos pegar aqui primeiro a ideia geral desse processo, dos processos, quando a gente está falando de tratamentos termoquímicos de uma maneira geral, que é o que? Ele é um processo que eu vou realizar a difusão ali de um elemento, né? Com esse processo difusivo, eu vou obter normalmente ali uma superfície mais dura, vou ter uma zona ali onde eu vou ter uma zona intermediária e depois eu vou ter o meu substrato. Isso está bem evidenciado aqui nessa imagem, né? Porque nessa imagem eu tenho aqui a minha zona de difusão, o range ali onde eu vou ter o meu processo difusivo. Eu vou adicionar isso, obviamente, a alguma temperatura para eu conseguir ali um processo difusivo mais eficaz. Então, aqui eu vou ter o carbono, vou ter o nitrogênio, vou ter aqui os meus elementos formadores de carboneto, vou botar aqui rico em nióbio, vou botar ali o vanádio e tudo mais. E dependendo ali da dinâmica do meu processo, eu vou ter um tipo de produto sendo formado. Aí, por exemplo, quando eu estou formando ali uns carbonetos na superfície, os nitretos, eu vou formar uma camada aqui pura de nitreto, ou de carboneto, ou então vou formar uma camada de carbonitreto ali nessa superfície. E normalmente aqui nessa superfície eu vou ter uma dureza um pouquinho mais elevada, e eu vou ter aqui, normalmente, essa superfície, uma maior quantidade ali desses meus elementos, os quais eu estou querendo introduzir nessa minha peça. Eu vou ter uma região aqui, onde eu vou ter uma região de solução sólida. O que é uma região de solução sólida? Vai ser uma região onde esse meu elemento ele vai estar se difundindo e ele ainda está dentro da solubilidade do meu da minha peça base, né? Do meu metal de base. Né? Aqui a gente está trabalhando normalmente com aço, a tendência é aço baixo carbono ou com pouco carbono. Então, essa minha região aqui de solução sólida vai ser a região onde eu ainda tenho o meu aço, porém eu vou ter uma solubilidade desses elementos os quais eu estou querendo adicionar, mas isso aqui eu já vou alterar a estrutura e a propriedade mecânica nessa região aqui, onde eu tenho a minha região de solução sólida. Né? Então eu tenho duas camadas principais, camada de precipitação e a camada de solução sólida, e eu vou ter a minha camada ali, a minha liga base, né? Que normalmente a gente vai estar trabalhando com aço. Então, a ideia geral ali de um tratamento termoquímico é eu realizar esse tipo de difusão para eu ter ou uma solução sólida, ou vou ter uma precipitação, né, um nitreto, ou formar uma superfície ali mesmo dentro dessa minha estrutura, com o fim de melhorar as propriedades da minha peça. E agora, falando um pouquinho especificamente de cada um deles, quando eu estou falando aqui da cimentação, lembrando, eu tenho tem várias formas, né? Três não, tem várias formas de fazer a minha cimentação. Tem a cimentação sólida, gasosa, líquida, a vácuo e a plasma. A gente viu todos esses processos aqui em aulas, né? Se vocês olharem aqui na nossa playlist, vocês vão ver todas essas aulas. A ideia principal da minha cimentação é difundir carbono, né? Na cimentação líquida, como eu uso um banho aqui de sal líquido, eu posso ter alguma difusão residual de nitrogênio também, mas o carbono ele vem em uma quantidade muito maior, né? Tanto aí aqui eu tenho ainda no processo a vácuo e a plasma. Se a gente olhar aqui de forma geral, eu vou estar trabalhando com um range de temperatura de 815 graus, né, até 1050 graus. Né? O range de temperatura aqui do meu processo de cimentação é de 815 graus a 1050 graus Celsius. A profundidade de camada eu tenho aqui, né, de 700 a 6.000 microns quando eu estou fazendo a sólida,
né? E eu tenho aqui, em média, se eu fizer um range geral, eu vou ter aqui uma camada de 50 até, né, 6.000, né, micrometros de camada cimentada. Então, essa aqui é a profundidade de cimentação que eu consigo ter. E a dureza aqui, ela vai variando também de 50 a 63, só que eu sei, de forma geral. E aqui eu tenho as características gerais, né? No processo, por exemplo, a sólida, um equipamento de baixo custo tem dificuldade no controle de camada. A gente viu isso aqui em cada aula específica, né? Mas essa aula que serve só para a gente resumir. Aí, quando a gente vem, por exemplo, para o processo de gasoso, eu tenho um bom controle de camada, porque eu tenho que só controlar a pressão parcial de gás ali da minha atmosfera, e eu consigo fazer um processo ali contínuo, e eu preciso aqui, eu requero aqui um bom controle de gás. Aí, quando eu já venho para o meu processo a plasma, eu tenho ainda uma camada mais uniforme que a cimentação a gás ou a vácuo, né? Ele tem uma capacidade de acesso em umas regiões mais difíceis que eu não conseguia nos outros processos. E por aí vai. A gente tem diversas vantagens e desvantagens. Se você quiser tomar nota, dá um pause aí nesse vídeo, toma uma nota ali das principais características dele. Se você ficar aqui comentando todas elas especificamente, a gente vai gastar muito tempo nessa parte. Quando aqui a ideia geral é mostrar também um pouquinho para vocês como que fica uma estrutura, né? No caso de cimentação, eu não tenho tanto uma estrutura muito clara e geral nos processos de cimentação, porque esses processos eles vão depender muito da estrutura base da peça a qual eu estou trabalhando. Por exemplo, essa microestrutura aqui é uma estrutura óptica de um aço inoxidável austenítico, ou seja, um aço 316L. Esse aço aqui, ele já tem cromo, ele tem níquel, uma quantidade considerável, e eu vou formar aqui uma estrutura que é regularmente de austenita. Então, aqui eu tenho a minha imagem de austenita, eu vou ter aqui a minha camada endurecida, né? Isso aqui é um padrão, a gente sempre vai ver uma camada endurecida ali na superfície da minha peça, quando eu estou fazendo um tratamento termoquímico, que é a superfície da minha peça, né? E aqui, se, por exemplo, eu estou trabalhando com outro tipo de aço, se eu estou trabalhando com aço que ele não é austenítico, por exemplo, um aço ao carbono comum, esse que vocês estão vendo, eu tenho um aço aqui hipotetóide, né? O hipo. Por que é um aço hipo? Aqui eu tenho os grãos brancos de ferrita e aqui eu tenho a perlita. Então, eu estou ali um aço que ele tem, né, sei lá, menos de 0,76 carbono. Esse aqui, se não me engano, ele é um aço de 0,45, né? Quando eu peguei aqui na referência. Aí aqui eu tenho esse aço, a superfície dele, antes do meu tratamento, né, de cimentação e depois de um tratamento de cimentação, né? Aqui eu já vou ter uma estrutura martensítica, né? Porque eu aumentei a minha quantidade de carbono, fiz um tratamento térmico depois e eu saí de uma estrutura aqui ferrítica perlítica para uma estrutura martensítica. Aqui quando a gente está vendo um pouquinho mais macro, a gente consegue ver também, ó, numa engrenagem, que a minha superfície aqui ela vai ter uma camada uma camada branca aqui devido a uma quantidade maior de carbono e uma camada intermediária aqui onde eu tive um aumento da quantidade de carbono, mas talvez não necessariamente para formar uma martensita, pode ter sido para formar uma perlita fina. Então, de forma microestrutural, esse é o tipo de imagem que a gente costuma ver no processo de cimentação. Quando a gente vem para o processo de nitratação, as características gerais são que eu vou adicionar basicamente nitrogênio, tanto na gasosa quanto na iônica plasma. Na líquida, novamente, eu posso adicionar carbono residual, porque nesse meu banho eu posso ali, normalmente são banhos que eu tenho tanto carbono e nitrogênio, eu posso introduzir carbono também nessa superfície, mas a tendência aqui preferencialmente é adicionar nitrogênio. Qual é a diferença aqui principal da cimentação? A gente está vendo aqui que a temperatura, quando eu estou trabalhando com nitratação, ela é bem menor, né? O meu range de temperatura aqui ele vai variar de 370 graus a 565 graus. Então, se a cimentação, por um lado, trabalhava acima de 815 graus, aqui eu estou trabalhando com uma temperatura menor. Quando eu vou olhar aqui a minha camada cimentada, eu estou trabalhando aqui com uma camada, cimentada não, perdão, nitretada, de 2,5 micrômetros, né, até 750 micrômetros. Então, a minha camada aqui também de nitratação, ela é uma camada bem menor quando estou comparando com a minha camada de cimentação. Já é uma característica desse processo para eu poder diferenciar com o meu processo de cimentação. E a faixa de dureza que é parecida, a nitratação ela é levemente superior que o meu processo de cimentação. Aqui eu estou fazendo umas comparações, né, do processo de nitratação em geral. É importante aqui, né, citar, não requer têmpera posterior, que eu não vou produzir ali martensita, a minha dureza ela vai ser obtida simplesmente pelos nitritos que estão sendo ali precipitados e formados, e ele provoca uma menor distorção da camada mais dura, provoca uma menor distorção e uma camada mais dura na cimentação.
tem um aumento ali da resistência à fadiga. Quando eu estou comparando aqui os processos a gás, ó, eu tenho uma camada maior no processo de cimentação gasosa, né, que são as características específicas. Vocês podem dar um pause aí, dar uma notadinha nessa tabela, né, se vocês estiverem estudando para diferenciar todos esses processos. E quando a gente está falando aqui um pouquinho de microestrutura, né, a gente vai ter como que eu vou estar formando aqui, de forma geral, no processo de nitratação. A gente lembra que a gente tem a camada de difusão, eu tenho aqui a minha compound zone, né, a zona de compostos. Nessa zona de compostos, eu vou estar formando tanto o nitrito gama quanto o nitrito epsilon. Esse nitrito gama e nitrito epsilon, a diferença dele basicamente é a quantidade de nitrogênio que eu vou conseguir ter, né? A minha capacidade de solubilidade ali de nitrogênio é diferente, então eu vou formar um nitrito diferente, porque a minha quantidade de nitrogênio ela está diferente. Na minha camada de difusão aqui, eu tenho o meu nitrogênio em solução sólida, porque a solução sólida eu vou ter o meu nitrogênio aqui dentro dos interstícios da minha célula cristalina, do meu aço. Ele vai estar formando uma solução sólida. Então, nessa imagem aqui, ó, tem uma estrutura cristalina. Aqui no caso, ela é a estrutura cristalina do meu nitrito, né, do meu nitrito gama-linha, Fe4N. Né, aqui ele está mostrando duas células unitárias desse nitrito, né, aqui não é necessariamente o meu aço com a solução sólida. E na minha imagem B aqui eu tenho a distribuição das fases, né, considerando uma camada nitretada, e depois ali a concentração de nitrogênio. Quando a gente vai olhar as imagens, né, que eu consigo obter nesse processo de nitritação, a gente consegue ver aqui para os diferentes processos, ó, no processo de banho de sal, que é um processo líquido, aqui é um processo de gás, aqui é um processo de plasma, a gente sempre vai ver que eu vou ter um substrato, e eu vou ter aqui as camadas. Algumas eu vou ter as camadas duplas, tanto as camadas de nitrito gama quanto as camadas de nitrito epsilon, e aqui algumas eu vou ter uma região aqui que seria meio que meu substrato, né? E aqui depois eu vou ter a minha região de nitrito, né? Estou vendo aqui duas regiões com tanto um nitrito quanto outro nitrito. Quando eu estou aqui comparando os processos de nitritação, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma região vermelha indo para uma região verde, está falando em termos aqui de segurança. Por quê? Porque o processo de nitritação a sal são os processos que eu vou usar aqui os meus sais de cianito, que são sais tóxicos. Então, o meu processo a plasma é um processo aqui menos tóxico, como a gente já tinha falado isso na sala de aula, né? Então, aqui, ó, quando eu vou tendendo aqui para uma nitritação a plasma ou a gás, eu vou ter aqui, ó, uma maior fricção devido a uma zona mais porosa, né? A minha zona de nitrito mais porosa. Vai ser necessário aqui um polimento depois, eu tenho uma boa resistência à corrosão, aqui no meu processo de nitritação a plasma. Eu vou ter aqui uma pequena fricção, porque eu vou ter uma camada menos porosa, né? Você está olhando aqui, ó, isso aqui é tipo uma região um pouquinho mais porosa. Ou seja, o meu processo a plasma ele vai formar uma camada ali de nitrito um pouquinho melhor, né? Não é necessário aqui um polimento posterior, uma boa resistência à corrosão, de linhas gerais. Ainda falando da minha nitritação, né? Eu vou ter aqui basicamente uma primeira camada que vai ser uma camada do óxido, né? Aqui, ó, voltando para as camadas da minha microestrutura, eu vou ter uma camada branca, essa camada branca aqui a gente falou bastante dela na aula de nitritação, e eu vou ter aqui a minha camada de difusão, né? Então, aqui eu só tenho uma noção de dimensão. Essa primeira camada da superfície aqui vai ser uma camada de 1 a 2 micrômetros, a minha camada da minha região branca aqui, ela vai ter de 5 a 20 micrômetros, e a minha zona de difusão, ela pode ter até aqui 1.000 micrômetros, e depois eu vou ter o substrato, né? O substrato ele não está aqui nessa imagem, porque ele não é tão importante aqui para a gente avaliar nesse caso, porque ele não vai ter tanta alteração da minha microestrutura. Então, de forma geral, a microestrutura que a gente vê na nitritação é essa. Quando a gente vai falar aqui agora do processo misto, que são os processos que eu tenho tanto adição de carbono e nitrogênio de maneira um pouquinho maiores, né? Eu não estou favorecendo um ou outro, a gente vai ter aqui uma zona de temperatura a depender do meu processo, né? Aqui na minha cianetação líquida e a carbonitratação, que seria a cianetação gasosa, eu vou ter aqui uma faixa de temperatura de 760 a 870, eu vou ter aqui a profundidade um pouquinho menor também, semelhante ali ao meu processo de nitritação, e uma dureza também um pouquinho inferior, né? Ou comparado ali à cimentação da minha peça. Umas características aqui que me atrapalham na cianetação líquida, a retirada aqui de sal dos furos da peça requer mão de obra intensiva, ou seja, é um processo, em termos de mão de obra, um pouquinho pior.
A carbonitratação usa uma temperatura menor que a cimentação, com menor distorção na peça, porque eu vou tender a formar um pouquinho mais de nitritos ali, uma camada mais fina que da cimentação. E esse nitrocarbonatação ferrítica, a gente não chegou a falar dele, é um processo mais específico. Eu não quis trazer uma aula dele, porque ele já tende a ser bem mais específico, né? Ele vai formar uma camada fina aqui de alta resistência ao desgaste e à fadiga. E a imagem aqui que a gente consegue ver é uma imagem parecida com que a gente vê no processo de nitratação, né? Nesse aqui é um processo de nitrocimentação por plasma, né? Então, aqui eu vou estar formando tanto a minha camada epsilon ali do meu nitreto, como eu vou adicionar aqui também alguns carbonetos, né? Tanto a minha camada epsilon quanto o meu gama linha de meu nitretos e carbonetos da minha superfície, né? Aqui é um processo de nitrocimentação a plasma, né? 87% de nitrogênio, 8% de hidrogênio e 5% de CO2 a 570 graus Celsius, né? Provavelmente foi esse processo aqui, ó, de nitrocarbonatação ferrítica, né? Eu vou adicionar ali uma quantidade um pouquinho maior de carbono e depois eu vou poder fazer um tratamento térmico nele para eu obter uma estrutura aqui a qual o carbono vai influir na minha estrutura e provavelmente, né, e possivelmente também nas propriedades mecânicas. Aqui eu tenho uma outra imagem de um processo, aqui dos meus processos mistos. Eu vou ter aqui na superfície uma camada ali que teve a reação química, que vai ser uma mistura ali de ferros com os meus elementos ali, com os meus nitritos e os meus carbonitritos. Eu vou ter depois a minha região de difusão. Se vocês olharem aqui, é como se aqui fosse a região onde ela fosse rica em carbono e nitrogênio e os nitritos que são formados. Eu tenho a minha região de difusão, onde eu vou formar ali uma solução sólida, né? E os meus carbonitritos eles vão estar trabalhando ali na minha rede de uma forma um pouquinho mais pontual e não em uma grande quantidade. Aqui eu tenho a minha base inicial da minha microestrutura. Esse aqui ele fica um pouquinho geral também, porque vai depender muito da composição do tipo de material que eu estou realizando esse processo. Então a gente não tem um padrão muito definido para ele. Por fim, a gente tem aqui o nosso processo de boretação e o processo de termorreação, que são os últimos processos que a gente viu. A gente até tinha visto uma imagem um pouquinho melhor sobre FeB e Fe2B quando a gente estava vendo a boretação, mas no meu processo de boretação, de forma geral, o meu range de temperatura é de 700 a 1.000 graus Celsius, enquanto para a minha termorreação é de 850 a 1.050 graus Celsius. A camada aqui da boretação é um pouquinho maior do que a minha termorreação, e a dureza desses dois processos que é interessante, consigo obter uma dureza muito maior na boretação e na termorreação, quando estou comparando com os meus processos anteriores. Então, eu vou ter uma camada ali de alta dureza, né, uma boa resistência ao desgaste, e proteção ali também à corrosão por causa dessa superfície. Eu posso fazer essa boretação tanto no substrato de aço, né, com o que a gente está trabalhando normalmente, mas também eu posso trabalhar com outros tipos de metais. Aqui, por exemplo, eu tenho um metal de cromo puro, e esse cromo ele também vai formar um boreto quando eu estou realizando esse tipo de processo. Então, eu vou formar um boreto de cromo aqui nessa superfície, ou também vou formar um boreto de ferro nessa superfície, formando esse tipo de microestrutura aqui, que é o tipo de camada onde eu vou formar o boreto, e essa camada aqui vai ser minha camada resistente à fadiga, à resistência ao desgaste, que vai aprimorar a superfície dessa minha peça para diversas aplicações. Aqui, quando eu estou falando já da termorreação, a gente tem algumas microestruturas. Nessa primeira imagem aqui, né, deixa eu limpar aqui a tela, nessa primeira imagem aqui, a gente consegue ver o quê? A gente tem aqui uma seção transversal de uma micrografia ótica, né, de um carbeto de vanádio, uma camada de carbeto de vanádio que é formada. Aqui na minha primeira condição, eu deixei 3 minutos, depois 30 minutos, 1 minuto e 10 minutos, né, a 900 e 1.000 graus, respectivamente. A minha condição que eu deixei mais tempo, a gente pode ver aqui claramente, ó, que eu vou formar uma camada branca aqui em cima da minha superfície, que é a minha camada do meu carbeto de vanádio. Então, eu vou ter um substrato ali, e em cima desse substrato eu vou ter um revestimento bem contínuo do meu carbeto de vanádio, que eu obtive por termorreação, e esse carbeto de vanádio que vai dar resistência ali naquela minha superfície. Depois, esse carbeto de vanádio, pelo desgaste, eu acabar quebrando essa superfície, eu posso realizar o meu processo de termorreação novamente, que eu vou obter novamente essa superfície. Esse substrato aqui, deixa eu ver qual tipo de aço que é esse. É um aço W1, não especifica muito bem qual que é o tipo de aço. A gente pode ver aqui novamente, ó, na imagem, a morfologia de fratura de um substrato que ele tinha ali um carbeto de vanádio também na superfície. A gente consegue ver
que tem uma alteração considerável na minha fratura, no tipo de fratura, devido a esse carbeto de vanádio, né? Aqui eu tenho uma morfologia de um aço com revestimento de carbeto de vanádio formado ali em banho de borax a 1100 graus Celsius por 4 horas. E nessa última imagem aqui, eu tenho um ferro fundido cinzento que eu realizei esse tipo de processamento também. A gente consegue ver aqui na seção transversal que eu tenho meu carbeto de vanádio na superfície dele, e aqui eu tenho uns nódulos de grafita que são formados ali, que a gente consegue observar na seção transversal. Então, aqui nessa segunda imagem, quando eu realizei o meu tratamento por 4 horas, por exemplo, eu vejo que eu tenho uma dificuldade maior de formar o carbeto de vanádio na superfície onde eu tenho a minha grafita, porque, obviamente, aqui nessa região de grafita eu vou ter uma preferência de formar esse carbeto ali na minha região onde eu tenho o ferro, de fato, ao invés da minha grafita. Mas, porém, eu consigo ver aqui que eu tenho uma camada aqui de carbeto de vanádio na superfície desse aço, e essa imagem, essa bolinha preta aqui, são os meus veios, a minha grafita globular, que é formada nessa peça. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. A ideia dessa aula aqui era mais dar uma visão geral dos processos e também uma visão mais de microestrutura, para vocês verem ali como que era uma microestrutura, as microestruturas são formadas durante esse processo, né, para tentar complementar um pouquinho das aulas. Os processos especificamente, né, algumas propriedades, como que elas variam, vocês podem ver especificamente em cada uma das aulas que elas estão aqui nessa playlist, né? Caso você tenha gostado, deixe um like aí nesse vídeo, isso ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Deixe seu comentário, eu sempre gosto de ver o comentário de vocês. Dê uma olhada aí no nosso programa de membros, que a partir de R$ 5 você pode ter acesso exclusivo ao canal. E eu vejo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.